Os dias estão cada vez mais difíceis. Saber quem é crente e quem não é, quem é joio e trigo, está cada vez mais complicado. Alguém já disse que está tudo igual, tudo junto e misturado. Mas você sabia que existem as marcas pelas quais você pode conhecer um verdadeiro discípulo de Cristo? Pois é, esse é o tema da lição número 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Eu quero convidar você a ficar com a gente aqui, porque a gente vai falar sobre amor, paz, perdão, coisas que estão fora de moda, mas são fundamentais àquele que é discípulo de Cristo Jesus. Prepara aí o seu cafezinho, o seu chamate, seu pererê, seu tererê, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Semana passada nós estudamos sobre os discípulos de Cristo, são novas criaturas, mas hoje vamos ver como que quais são os princípios bíblicos para que a gente possa identificar um verdadeiro discípulo, ou mais, para que nós sejamos também um dos tais. Roda a vinheta. Bom, então, continuando, vamos lá, nós estamos na editora Betel Dominical, primeiro trimestre de 2026, lição 2, foi escrito pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, né? E olha, tá muito boa a revista, tá sensacional mesmo, eu acho que a gente vai crescer muito com essa revista, com esse trimestre. Olha só como é que, quando a revista é bem escrita, a gente até estudar fica mais fácil. Vamos lá. Lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Textuário: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses 3, 23. Tirada aplicada. A vida do discípulo de Cristo, em todas as áreas, é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. O objetivo da lição são 3, compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária, reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana e enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. Nosso texto de referência está em Filipenses 4, do 5 ao 9. Filipenses 4, do 5 ao 9. Filipenses 4, 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Nossos objetivos da lição, então, como a gente viu, são objetivos que vão levar a gente a compreender e entender os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Vamos então aos hinos 10, 18, 116. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos agora, te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade de estar junto com os Teus filhos, para adorar e bendizer o Teu nome e para aprender a Tua palavra. Te agradeço por cada um daqueles que tem trazido, Senhor, para juntamente conosco aprender segredos, Senhor, da Tua palavra. Ele nos ajuda, através do Teu Espírito Santo, para que possamos entender e termos a humildade, Senhor, de aprender contigo. Ensina-nos mais uma vez. E que eu seja, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, mais um canal de bênção para os teus filhos, e que cada um deles seja multiplicadores da boa semente, levando, Senhor, essa palavra a cada coração. Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor. Nós já te agradecemos pela Tua presença notória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, então, nessa lição de hoje, nós vamos trabalhar da seguinte forma, como a gente sempre faz. A gente vai para o nosso quadro interativo, mas antes do quadro interativo eu vou fazer aqui o raio-x da lição, que é justamente quando eu explico para vocês o texto base, que é o texto fundamental para a gente poder fazer a nossa aula, da onde o autor partiu
para poder escrever a lição. Então a gente vai no texto base, a gente faz o raio-x, depois a gente vai para o nosso quadro interativo, que é onde a gente constrói o nosso próprio plano de aula, porque esse é o nosso intuito, é fazer você e aprender a fazer seu próprio plano de aula, porque o verdadeiro conhecimento, ele liberta, não aprisiona, não é fazer com que você seja dependente do canal ou de um professor para você aprender, não, você poderá, né, com certeza, aprender ali a palavra de Deus e aprender a estudar sozinho, que eu acho que isso é muito importante, esse canal é importante por causa disso. Então, essa é a nossa ideia, nós vamos seguir assim. Depois tem os comentários também, né, que nos comentários a gente manda um alô aí, é legal ver como é que vocês estão interagindo e se conectando aí com os nossos professores. Não esquece também que esse é o nosso Pix, tá? Se você quiser fazer um Pix, se você puder, 96517-2154, tá? O nosso D21 está aqui, se você quiser, se você puder nos ajudar, faz um Pix para ajudar o canal. A gente está querendo crescer, queremos bater mais de algumas metas e precisamos do seu apoio. O canal é independente, eu conto com as suas contribuições, dos membros e dos apoiadores. Bom, vamos agora ao nosso raio-x. Eu quero falar com você hoje, né, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Filipenses capítulo 4. Bom, é interessante a gente entender, Filipenses 4 conclui a carta de Paulo à igreja de Filipos, consolidando os temas de alegria, unidade, paz, contentamento, que permeiam toda a epístola. Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e a resolverem conflitos internos, a regozijarem sempre no Senhor e a praticarem a equidade e a não se deixarem dominar pela ansiedade, mas a entregarem suas preocupações a Deus em oração. Ele compartilha sua própria experiência de contentamento em todas as circunstâncias, afirmando que pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. E agradece aos filipenses por seu apoio material. E finaliza as saudações em uma bênção apostólica. O capítulo que a gente está hoje na nossa lição, capítulo 4, é um manual prático para a vida cristã, enfatizando a importância da fé e da oração, das ações de graças e da dependência de Deus. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo durante o seu encarceramento, possivelmente em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. A igreja de Filipos era uma comunidade que Paulo amava profundamente, tendo sido a primeira igreja que ele fundou na Europa durante a sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos, capítulo número 16. Os filipenses demonstraram grande generosidade e apoio a Paulo ao longo dos anos, enviando-lhe ajuda financeira e Epafrodito para servi-lo na prisão. O contexto histórico de Filipenses 4 é marcado pela prisão de Paulo, mas também pela alegria e gratidão que ele sente pelo amor e apoio dos filipenses. Suas exortações refletem os desafios que a igreja enfrentava, como desentendimento entre membros, ou seja, Evódia e Síntique, e a ameaça de falsos ensinamentos. É curioso como o apóstolo Paulo sempre lidou, com o problema dos falsos ensinamentos que permeavam e que ameaçavam ali a fundação da igreja. A menção dos que são da casa do Senhor, no versículo 22 do texto que a gente leu, também é importante, sugere que havia cristãos que trabalhavam na administração imperial romana, o que destaca a diversidade social da igreja primitiva. Bom, do ponto de vista teológico para a gente aqui, é importante entender também nesse capítulo 4, que da visão protestante, dentro de uma cosmovisão cristã, trinitária, Filipenses 4 é um apelo à vida transformada pelo Evangelho. Acho que o autor escolheu esse texto, foi muito feliz em fazer isso, porque a exortação a regozijar-se no Senhor não é um mero otimismo, mas uma alegria que brota da fé em Cristo e da certeza da salvação. A instrução para não estarmos inquietos por coisa alguma, versículo 6, que a gente leu, não significa negar a realidade das dificuldades, mas sim confiar na providência de Deus e entregar nossas preocupações a Ele em oração com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que nós lemos no versículo 7, é um dom do Espírito Santo que nos guarda em Cristo Jesus, mesmo em meio às provações. A famosa declaração, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que nós não vamos abordar hoje, porque é o versículo 13, e o autor sobe até o versículo 9, não é uma promessa de sucesso mundano, mas sim a capacidade de enfrentar qualquer circunstância com a força e a graça que Deus nos concede através de Jesus Cristo.
A gratidão de Paulo pelo apoio dos filipenses demonstra a importância da generosidade e da comunhão da vida cristã e é uma promessa de que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Está no versículo 19. É um testemunho da fidelidade de Deus em cuidar dos seus filhos. Para os crentes contemporâneos, então, Filipenses 4 nos convida a cultivar uma fé viva e ativa, a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a buscar a paz que excede todo o entendimento e a praticar a generosidade e a viver em alegria e gratidão, sabendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai estar conosco para todos sempre. Amém. Que é o versículo de número 23. Bom, e é importante também, nesse texto, a gente ressaltar, né, depois que a gente faz esse contexto histórico, mostrar também por que ele é importante. E a paz de Deus, né, que excede todo o entendimento, essas são características importantes para o discipulado cristão. E nelas que a gente vai basear a nossa lição, e eu já convido você para estar no nosso quadro interativo. Pegue o seu papel, caneta, para a gente fazer juntinho, printa a tela. Você que é membro do canal, o apoiador do canal, você recebe esse conteúdo aí escrito. Mas você não é, você pode também printar aí a tela e poder também ter esse conteúdo que a gente está preparando com muito carinho aí para você. Nessa lição 2, então, nós temos princípios para a vida do discípulo. Vamos lá na leitura aqui. Bom, introdução, né? Esta lição nos conduzirá na importante reflexão sobre o viver diário do discípulo de Cristo. Veremos que precisamos recorrer às Escrituras, pois nelas encontramos os princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida. Precisamos também da ajuda do Espírito Santo, pois não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los no dia a dia para a nossa contínua edificação e para a glória de Deus. Então, qual é o tema central, né? Quais são os princípios bíblicos? Vamos começar aqui já a escrever, né, no nosso quadro interativo, e a gente vai montando, e eu coloco sempre aqui, eu gosto de colocar, né, o tema central, né? Então, qual é o tema central? São os princípios. Lembrando que a gente tira a revista do próprio texto da revista, a gente não inventa. Então, os princípios, né? Quais são os princípios? A gente já sabe que são os princípios bíblicos, né? Desculpe. E esses princípios bíblicos são importantes porque eles vão ser características fundamentais aqui na vida do discípulo de Cristo. Ou seja, quem quer ser um discípulo de Cristo precisa ter esses princípios. O que são princípios, né? Princípio a gente pode dizer que os princípios são nortes, né? São norteadores, são também indicadores. Indicadores, né? Por que indicadores? Porque eles apontam o caminho, eles dão uma direção. Então você observa que os princípios são fundamentais. Por exemplo, Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios. Ele deixou para nós alguns princípios. Ele deixou para nós alguns nortes, alguns pontos que são indicadores da sua vontade. Nós não conseguimos conhecer, como diz em Romanos capítulo 10, a profundidade de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Altíssimo. Nós somos seres humanos, a nossa visão é uma visão limitada, de maneiras que nós não conseguimos ter acesso a quem é Deus, ou a ver a Deus. Isso é uma presunção humana, mesmo através da teologia. Porém, Deus deixou para nós indicadores, Deus deixou para nós princípios pelos quais nós podemos conhecer a Deus. Por exemplo, o princípio, né, do amor. Deus é amor. Então, quando nós deixou para nós o princípio, um norte, um apontamento, para que a gente possa entrar por esse caminho e então conhecer a Deus. Então, se eu amo, já é um passo para conhecer o caráter divino. Um outro aspecto, né, que a gente tem desse Deus aí, ou outra direção, ou outro princípio, eu vou falar só dois, é santidade. A santidade é um princípio que Deus deixou para que nós possamos conhecê-lo. Deus é santo. Então, quando eu falo de Deus, quando pressuponho a imagem de Deus, vem à minha mente a ideia de um Deus santo, e isso é importante para mim, porque a partir daí eu conhecer a Deus. Eu não posso não ver a Deus, mas sei que Ele é santo. Então, quando eu entro por esse norte, ou por esse indicador da santidade, esse propósito da santidade, eu me aproximo de Deus, porque Ele é santo. Veja, então, os princípios são os meios pelos quais nós podemos conhecer a Deus. Os princípios são os meios pelos quais nós podemos conhecer quaisquer coisas.
coisas. Por exemplo, se eu falar da água, a gente tem alguns princípios para conhecer a água. Mesmo que você não tenha visto a água, mesmo que você nunca tenha observado a água, a gente pode dizer que a água tem alguns princípios. Por exemplo, a água é inodora. É palavra difícil, né? Inodora. Ela não tem cheiro, né? A água, ela não tem gosto, né? Então, é um outro princípio dela. Ela não tem gosto, ela não tem sabor. Necessariamente, ela não tem sabor, ela é água, né? A água, outro princípio dela é líquida. Então, eu descrevi aqui através dos princípios. Então, como ela é inodora, né? Ela não tem gosto, ela não tem cheiro, como eu falei, que ela é inodora, e ela é líquida, ela está sempre no estado líquido, ou às vezes, né? Às vezes ela pode também se transformar em estado sólido, e aí nesse caso já passa a ser gelo. Mas enfim, a água, esses são os princípios norteadores para conhecer a água. A pergunta então na nossa aula hoje, que nos interessa, não é necessariamente nem a santidade, né, ou talvez nem o amor de Deus, mas conhecer os princípios, ou seja, os norteadores pelos quais eu posso conhecer quem? E aí eu mudo de caneta, os discípulos de Cristo. Essa é, então, a nossa ideia, é tentar conhecer através dos princípios. E aí o autor vai trazer, né, esses princípios. Vamos, então, para o nosso tópico 1, onde ele chama quais desses princípios bíblicos, né, para um viver coerente. Eu quero chamar a atenção disso, porque ele está falando que, então, quando ele fala em viver coerente, o que ele está dizendo é que eu não posso dizer que sou um discípulo se a minha vida não condiz, ou seja, ela não é coerente, ou seja, tem que ter uma coerência. Coerência são a relação entre duas coisas que têm algo em comum. Então, por exemplo, deixa eu mostrar, agora vamos ensinar também o que é coerente. Então, isso é importante, que muita gente fala assim, pastor, eu não sei o que é coerência, o que é coerente. Aí cabe a gente também ensinar, né? Por exemplo, então vou dar um exemplo, a letra B, digamos que a gente tem a letra B, e ela seria coerente com o quê, né? Então, se eu colocasse aqui, no caso, eu desenhasse aqui um cachorro, vamos desenhar aqui um cachorro, ó o meu cachorro aqui, desenhei um cachorro, né? E aqui eu vou desenhar uma torre de alta tensão, ok? Uma torre aqui, né? Uma torre lá de eletricidade, enfim, né? Que está ligando lá, trazendo luz lá para um lugar, e eu vou botar aqui uma outra letra, tá? Bora. A letra B não é coerente com cachorro, ela não tem nada a ver com cachorro. Você pode gostar de cachorro, mas a letra B não tem coerência com cachorro. A letra B não tem coerência com uma torre de alta tensão, não tem nada a ver. Nem torre começa com a letra B, nem cachorro começa com a letra B. Mas a letra C tem uma coerência com ela, tem uma correlação com ela. Qual é a correlação que tem entre a letra B e a letra C? Ambas são o quê? Ambas são letras. Tanto a letra C quanto a letra B, elas participam de um grupo em comum, elas são coerentes entre si. Se eu falo B, você fala C. Se eu falo cachorro, você pode falar uau, está em coerência. Se eu falo alta tensão, você fala choque, tudo bem, tem coerência. Agora bola com praia, às vezes tem coerência, essa não foi boa não, mas às vezes você fala bola e o outro fala trave, tem coerência. Agora se eu falo bola e o outro fala astronauta, não tem coerência. Então, vamos trazer para a nossa lição. O discípulo, ou seja, a vida do discípulo tem que ser coerente. Coerente com o quê? Com aquele que se diz que sou discípulo. Então, se eu digo que sou discípulo de Jesus, a minha vida tem que ser coerente com o quê? Com Jesus. Então, o discípulo ele tem que ser coerente com a palavra de Deus. E é isso que a gente vai estudar. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. E aí no tópico 1.1, ele já vem dizendo para você, gente, estudar a palavra e meditar nela. O primeiro aspecto fundamental, o primeiro princípio. A Bíblia é a revelação de Deus e fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2,2, ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida diária. O salmista declarou que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que ela guia o crente em sua jornada de fé. Ao dedicar tempo para ler, refletir e aplicar as Escrituras, o crente se aproxima de Deus, vive segundo os seus princípios e reflete a Cristo em suas atitudes. Olha que coisa linda. Então, o que acontece aqui? Qual é o ponto-chave, né? Eu vou botar aqui meditar.
Meditar. Meditar é você ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Ocupar as suas mentes com as coisas do Senhor, né? Então, aqui o Zezinho precisa meditar. Meditar em quê? Meditar na palavra de Deus. E esse texto do meditar tem a ver com o texto que nós lemos lá em Filipenses, capítulo. Isso que é importante a gente estudar lá o texto. Ó. Filipenses 4:8. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, né? Tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Então, olha como é importante a importância de estudar a palavra. Não apenas estudar, mas também meditar. Então, já quero aqui parabenizar você que está estudando a palavra de Deus, que gosta de ouvir. Tem professor que não estuda a palavra de Deus. Ele tem, e é interessante, ele nem vê o vídeo. Não vou dar aula, né? Só vou dar aula. Ele só procura o canal quando ele está ali naquela pindaíba que ele vai dar aula e lembra do canal. Quando ele não estuda. É como se ele não fosse mais professor. Não, nós estudamos a palavra de Deus não para a gente ensinar. A gente estuda a palavra de Deus para a gente viver. A gente estuda a palavra de Deus para a gente poder aprender com ela e não estudar a palavra para o outro. A gente estuda a palavra de Deus para nós. Então, professora DBD, pare com essa mania de só estudar quando você... Pare aí com essa mania de estudar só quando você vai e dar a aula. Não, você tem que estudar mesmo quando você não está dando aula, mesmo quando você não está tendo essa oportunidade, você deve estar estudando, deve estar se preparando, deve estar ali buscando. Então, como a gente está vendo aqui, Filipenses 4:8 está falando aqui para a gente sobre isso, sobre a importância de meditar. E eu trouxe aqui alguns versículos que são importantes, que você pode tirar aí, printar, para você poder aí trabalhar na sua classe, na sua escola dominical, que vai te ajudar aí a você aprender aí, a entender aí a palavra de Deus, tá bom? Aqui eu vou mostrar aqui pra gente. Bom, eu trago aqui pra gente, né, alguns motivos, né? Motivos pelos quais devemos estudar e meditar na palavra. Quais são esses motivos pelos quais, né, eu trago alguns aqui que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? É sempre bom o professor ter alguma coisa a mais, ele poder estar ali trazendo algo para o crescimento ali do seu grupo. Bom, primeiro, né, devemos estudar a palavra de Deus porque ela é o caminho correto. Isso está em Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também devemos estudar a palavra de Deus porque ela é de Deus, 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos torna sábios para a salvação, 2 Timóteo 3,15. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela fortalece a nossa fé, Romanos 10:17. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos santifica, João 17:17. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela corrige nossos erros, Hebreus 4:12. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos protege do pecado. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela revela o caráter de Deus, Êxodo 34, 6 e 7. Devemos estudar a palavra de Deus porque nela encontramos a vida eterna, João 5,39. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos consola nas aflições, Salmos 119, versículo 50. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos dá discernimento, Provérbios 2,6. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos prepara para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos ensina a viver em retidão, Salmo 19:7. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela ilumina o entendimento, Salmo 119, 130. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos dá esperança, Romanos 15:14. Devemos estudar a palavra de Deus porque ela nos ensina a temer ao Senhor. E aí por aí vai. Eu vou dar aqui um zoom para você printar a tela e poder pegar pelo menos as referências aí, printa a tela aí para você poder pegar essas referências e trabalhar. Tá vendo como é que a palavra de Deus ela é linda, ela é maravilhosa, como é que ela é eficaz para a nossa vida? É importante a gente estudar. E isso chama-se um estudo, né, consciente, consistente da palavra do Senhor. Um estudo realmente onde você vai realmente a se aprofundar. Então tem aí um desafio que eu quero botar para você, que é você meditar. O que é meditar então? É você, muitas das vezes, pegar e ler a palavra de Deus e depois você tirar um tempo de meditação sobre aquele. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, não me faltará, Salmo 23, você pega aquele texto, lê o texto e depois você medita sobre ele. O que significa o Senhor ser o meu pastor?
Será que o Senhor é meu pastor hoje? Será que eu sou sua ovelha? Tem faltado alguma coisa na minha vida? Isso é meditar na palavra. Você pegar a palavra que você leu e você meditar nela, colocar ela dentro da sua mente, de maneiras que você possa perceber que ela toma conta do seu ser, que ela toma conta da sua mente. Você está cheio, assim como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é honesto, nisto pensai. Isso é fundamental. Então, o primeiro ponto, a característica, né, do 1.1 é medida na palavra. 1.2, o segundo princípio do discípulo é amar ao próximo. Então, esse amor é fundamental. Vamos lá, 1.2, né? Amar o próximo conforme ensinado por Jesus em Mateus 22:39, é um princípio central da vida cristã que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Na prática, isso significa demonstrar o amor genuíno e altruísta por meio de ações concretas, como oferecer ajuda a quem precisa, perdoar ofensas, ouvir com empatia ou compartilhar recursos com generosidade. Essas atitudes não se limitam a amigos e familiares, mas se estende a todos, testemunhando a graça de Deus no mundo. Então, amar ao próximo é fundamental, né? E isso é muito importante. A gente está perdendo essa característica do amor, e ele fala, você chama que a prática significa demonstrar amor genuíno, altruísta. O que é a palavra altruísta? É aquele que se dá sem receber, é aquele que dá oferta, aquele que ajuda sem esperar algo em troca. Isso chama-se amor altruísta. O homem ama de forma egoísta, no sentido de que o amor do homem é um amor básico, um amor simplório, um amor que na verdade não é um amor, na verdade é um sentimento de necessidade de retribuição. Então você ama quem te trata bem, se você gosta de quem gosta de você. Mas Jesus fala para nós, nos ensina o amor verdadeiro. O amor do discípulo é um amor verdadeiro. Aproveita, a gente não vai abordar, mas é uma boa dica você estudar sobre o amor. A palavra amor, né? A gente pode pensar aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Acho que é interessante você pesquisar aí e entender como é que a gente poderia falar aqui sobre as características do amor de Deus, né? Características do amor. Acho que é interessante você fazer uma pesquisa na internet e você vai ver que a palavra amor, no grego, ela tem alguns significados. São 3 significados que a palavra amor tem no grego, ok? E eu não vou falar para você quais são, você vai estudar, você vai pesquisar lá, se você souber já comenta aí quais são as palavras, né? E a principal palavra que a gente quer chamar aqui, que é o amor, né? Quando se refere às coisas de Deus, é a palavra ágape, é o amor de Deus. Esse amor é o amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Eu trouxe aqui 4 motivos pelos quais nós devemos amar ao próximo. Vamos comigo aqui? 4 motivos pelos quais nós devemos amar ao próximo. Então, devemos amar o próximo porque Jesus mandou. Isso está em João 15:12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí que forte aí. É importante a gente entender isso aqui. O que mais, pastor, que a gente tem para a gente entender, para a gente estudar? Número 2, segundo motivo. Devemos amar a Deus. Deixa eu subir aqui um pouquinho para você poder ver. Devemos amar a Deus. Devemos amar o próximo, porque amar é cumprir a lei de Deus. E está dizendo isso aonde? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse isso, que nos trouxe isso. E também devemos amar o próximo, porque quem ama demonstra que conhece a Deus. Deixa eu marcar aqui para você poder ver melhor. Número 3, devemos amar ao próximo, porque quem ama a Deus demonstra que conhece a Deus. O texto é: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está em 1 João 4:8. Olha aí que maravilha de Deus. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Vamos subir aqui. 4, devemos amar o próximo, porque o amor é a marca do verdadeiro discípulo. De João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor
uns pelos outros. Então, eu trouxe aqui para a gente aqui entender as marcas de um verdadeiro discípulo, que é o amor, e 4 razões ou 4 motivos, né, pelos quais eu e você precisamos amar. Eu e você precisamos amar. Repetindo, devemos amar o próximo porque Jesus mandou. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Devemos amar o próximo, porque amar é o cumprimento da lei de Deus, né? O Mateus 22, 39, 40. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos se resumem toda a lei e o profeta. E devemos amar o próximo, porque quem ama demonstra que conhece a Deus. João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o último ponto, né? Devemos amar ao próximo, porque o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então você está entendendo como é que nós podemos entender e estudar essa palavra, como é que nós podemos entender e conseguir, né, compreender tudo aquilo que Deus tem para nós. O amor é a marca fundamental. Por falar aí em amor, né, é sempre bom lembrar aí para vocês aí da nossa obra, que fala muito sobre o amor, que é nosso livro, A Teologia do Afeto. Não sei se você já comprou, se já comprou pela Letra Capital, não deixa de adquirir. Eu falo nesse livro sobre a importância do amor. Qual câmera que eu mostro melhor? Acho que eu vou mostrar nessa aqui, na câmera 2. Aí, ó, esse aqui é o nosso livro, A Teologia do Afeto, né? Que é onde eu discuto aqui nesse livro a arte de encontrar o outro. É justamente o que a gente estava falando aqui em João 13,35. Por que devemos amar o próximo? Porque o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então, às vezes nós queremos encontrar a Deus em tantas maneiras, de tantas formas, mas a verdadeira forma como nós encontramos a Deus é justamente amando o nosso próximo. Porque você não pode ver a Deus, mas você pode ver o outro. E quando você faz isso ao outro, você está fazendo isso para Deus. Jesus falou que todos tudo que nós fizermos aos pequeninos, né, nós estamos fazendo para Ele. Então, amar o próximo é uma forma de amar a Deus. E é isso que eu discuto aqui, Teologia do Afeto. Se não comprou, compre, ajude aí ao canal, vai ser sempre der revestido aqui, e nos ajude a trazer outros livros, outros lançamentos de literatura cristã aí de qualidade. Tópico de número 1.3. Nós vamos agora para o nosso tópico de 1.3, onde ele vai falar sobre a transformação pelo Espírito. Nesse tópico vai ficar bem claro para a gente que só é possível, né, acontecer isso, né, através do Espírito Santo. E qual é o ponto-chave aqui que eu vou botar aqui para a gente? O ponto-chave aqui é o seguinte. Pode passar. Chegou, Tian? Quem está aí? Pode passar aí que eu tô... Qual é o ponto-chave aqui que a gente tem aqui no nosso texto aqui, né? O Espírito Santo é quem capacita a vida do discípulo. Então, sem o Espírito Santo, é por isso que muita gente não consegue amar o próximo, não consegue ter as marcas do discípulo cristão. Por quê? Porque abriu mão do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. A transformação pelo Espírito. O crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo que transforma o discípulo à imagem de Cristo. Ou seja, não é uma questão apenas humana. Por que não é um esforço apenas humano? É interessante ele falar isso aqui e ressaltar para a gente. Por quê? Porque, primeiro, nós aceitamos a Jesus e deixamos que ele faça a obra em nós. É a nossa parte. Porém, não é só o que nós podemos fazer, mas é o que o Espírito Santo faz dentro de nós. Portanto, sem o Espírito, esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual é importante. É impossível, desculpe. Permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, decisões e ações é fundamental para nós submetermos a Deus e seus princípios. Isso envolve reconhecer áreas de pecado e buscar renovação da mente com o pensamento de Cristo. Paulo exorta que os crentes estavam mortos em ofensas e pecados e agora recebem vida pelo Espírito de Deus, vida que também deve ser controlada pelo Espírito Santo. Então, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, uma vez que nós recebemos a graça do Senhor, né, da salvação, nós temos que deixar que esse Espírito Santo haja em nossa vida de maneira a transformar a nossa mente para que possamos crescer espiritualmente com Deus, porque só assim seremos capazes de viver essa vida realmente de um discípulo de
Cristo. Então, dos princípios da vida cristã ou do discipulado é saber se eu estou vivendo no Espírito. Como o apóstolo Paulo, né, ressalta, né, enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo não é falar em línguas, encher-se do Espírito Santo não é pular, não é rodar, não é falar em mistério. Encher-se do Espírito Santo é viver como um discípulo de Cristo, onde as marcas do verdadeiro discipulado estão presentes na minha vida, estão presentes aí na minha história. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. E aí eu trago aqui pra gente também, né, algumas coisas que eu acho que é importante a gente falar sobre como que o Espírito Santo faz essa transformação. Gente, como que o Espírito Santo de Deus age, né? A gente aceita Jesus, tudo bem, mas depois ali vai haver uma transformação. Como é que essa transformação ela acontece aí na vida do cristão? Bom, o Espírito Santo, então, ele começa a agir. E eu trouxe aqui alguns passos que eu julgo que são importantes para a gente entender como que se dá aí essa transformação. Vamos lá, então, para a nossa transformação que eu acho importante. Bom, vamos lá, né? Bom, primeiro, vamos aqui marcando aqui para ficar... Eu vou usar o... Bom, então vamos lá. Número 1, né? O Espírito Santo transforma a mente. Romanos 12:2. Então, o primeiro aspecto aqui importante para a gente pensar é que o Espírito Santo, como é que ele age? Primeiro, ele transforma a nossa mente, né? Nós lemos isso aí no texto, na revista, ele fala isso aí para a gente, já traz aqui esse texto aqui importante. Acabou aí? Tá apanhando? Dá para ver. Bom, então, primeiro ponto, né? Como é que age isso aí? Primeiro, né? O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente. Aqui em Romanos 12:2 diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 aspectos, né? 3 aspectos da vontade divina. O Espírito Santo, ele transforma a nossa mente, metamorfo, né? Número 2, o Espírito Santo gera novo nascimento. João, capítulo 3, versículo número 5 e 6 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E número 3, o Espírito Santo convence do pecado. João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Número 4, o Espírito Santo produz um novo caráter. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Número 5, o Espírito Santo nos conforma à imagem de Cristo, ou seja, ele forma em nós, né, a imagem de Cristo, ele nos dá formato de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, aleluia, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Número 6, o Espírito Santo fortalece o interior do crente, Efésios 3:16, para que segundo a riqueza da glória vos conceda e vos sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem aonde interior. Número 7, o Espírito Santo produz uma vida santa, Romanos 8, 13, 14, porque se viveres segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E número 8 aqui, o Espírito Santo capacita para testemunhar. Atos 1:8, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha aí que coisa boa. Então tem muitas coisas para a gente poder trabalhar aí com vocês, mas então, né, o vídeo fica enorme, mas é importante aí, quero te dar conhecimento bíblico, conhecimento realmente aprofundado. Chega de ficar naquele negócio da escola dominical que o pessoal fica naquela mesmice lá, não fala Bíblia, não lê Bíblia, não, profundidade. Então, o que nós estamos estudando aqui no 1.3? A transformação pelo Espírito Santo. Eu dei aqui para você 8 aspectos dessa transformação, como é que isso funciona no crente, como é que isso funciona no
cristão, no cristão, no cristão, no cristão. Deixa eu falar então com você que é membro do canal, muito obrigado. Você pode ser membro do canal, ter vídeos exclusivos, isso aqui é importante pra gente. Quero agradecer a você que tem nos ajudado sempre aqui no canal, mandando aí os seus vídeos, o seu apoio, que é muito importante mesmo. Sem vocês e a graça de Deus, as orações dos santos, esse canal não estaria de pé. Quero aproveitar pelos apoiadores do canal. Se você quer todo esse conteúdo que a gente prepara, todas as aulas, seja apoiador do canal, tá? O link está aqui embaixo, você pode entrar pelo sistema do Apoia-se, ou você pode entrar pelo telefone da Bênção, 96-517-2154, o telefone que o Brasil já gravou. Ali você vai saber todos os trabalhos que a gente faz, professores de EBD, curso de superintendente, desconto para quem é membro do canal. Quem é membro do canal, que assiste vídeo, tem desconto nos cursos que a gente produz. Você vai ficar sabendo lá nesse 96-517-2154, e aí você vai entrar, o telefone aqui também, telefone da Bênção, você vai entrar lá e você vai receber todas essas informações. Eu quero 20% no curso, você vai estar lá com seus 20%. Não, quero ser apoiador. Aí, nesse caso, você vai ser direcionado para o Apoia-se. Você pode também tanto fazer pelo site do Apoia-se, ou você pode fazer pelo próprio WhatsApp. Pastor, eu prefiro no WhatsApp, todo mês eu vou depois fazer um Pix, um boleto, seja lá o que for, né, para ajudar o canal. Você escolhe o valor, o mínimo ali é R$20, para você poder ajudar, e tá ali nos ajudando, vai ser bênção para a sua vida, e você vai receber todo esse conteúdo que a gente está preparando aí, tá bom? Joinha, posso contar contigo. Se você não puder, não tem problema, você entra aqui no canal, porque todo mundo recebe material também, que é um material feito pela equipe Boa Semente. Nossa comunidade de Zap tem professores do Brasil inteiro, e você vai receber ali conteúdo também, plano de aula, você vai receber questionário, que é feito pelo povo lá de Goiás. Um abraço aí para Goiás, aí a convenção esse ano vai ser em Goiás, estou esperando para conhecer vocês aí, vai ser benção. Então, você vai ter também material gratuito, para ninguém ter desculpa, gente, de não estudar. A diferença do material gratuito é que a gente também faz slide, né? Eu também tenho palavra cruzada, e é o esboço daquilo que a gente prepara aqui. Mas o material gratuito também é bom, né? Você não pode ajudar, não tem problema. Nosso intuito aqui é ajudar você a dar uma aula excelente de escola bíblica dominical. Aquela aula assim que o povo vai dizer assim, realmente, de fato, né, se preparou para poder dar aula, não está ali falando ali à toa. 2. O padrão bíblico para a vida. E aí eu destaquei já, desde cara, 2 pontos aqui importantíssimos que o autor chama a atenção para a gente. Primeiro, a obediência, né? Que eu acho que é fundamental aqui, que ele vai ressaltar para a gente aqui. Primeiro, a obediência. Irmão, como é difícil obedecer. É difícil. E obedecer é melhor do que sacrificar. Mas mesmo assim, o povo, olha, é difícil. Não gosta de obedecer. Obediência paga um preço, obediência você é mal visto, obediência doloroso, mas obediência é o segredo da vitória. Então, o discípulo de Cristo, o padrão da vida justamente do discípulo número 1, obediência. E número 2, é o fruto do Espírito. Lembra que eu li para vocês aí? O fruto do Espírito é amor, paz, caridade, mansidão, longanimidade, benignidade, e essas coisas, contra essas coisas não há lei. Então a gente tem que entender que sem estas duas, estes 2 princípios, não posso ser um discípulo de Cristo. Posso ser pastor, mas não sou um discípulo de Cristo. Pode ser um pregador, mas não sou um discípulo de Cristo. É diferente, são coisas diferentes. Ser um pastor não é igual a ser um servo de Deus. Tem muita gente que é pastor e não é servo de Deus, tem muita gente que é crente, é diaconisa, mas não é servo de Deus, não é discípulo de Deus, são coisas diferentes. Então, no tópico 2, ele diz que o padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade, amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Miqueias nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Miqueias 6,8. Eu gosto muito desse versículo. Não é isso que Deus quer de vós, que andeis em humildade, em obediência, né? Em amor, revelando um padrão que envolve alinhar pensamentos, palavras e ações nos ensinamentos bíblicos. Olha que profundo. Aqui já dava uma aula, né? Na prática, isso significa cultivar um caráter marcado pelo fruto do Espírito, priorizando o amor ao próximo, a busca pela justiça e a demonstração da bondade em todas as esferas da vida e das decisões pessoais até as interações comunitárias, tudo para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Então, eu quero botar aqui mais um ponto que eu acho legal, que acho que é importante,
a gente colocar. Eu botei obediência, eu botei fruto do Espírito, o que mais que nós lemos aqui, que não está aqui, que eu acho bacana da gente fazer? Vamos lá. O que eu acho que é importante que o autor falou? Isso aí, falou certinho, gostei de ver. Você está estudando mesmo, hein? Vou botar vermelho para ficar tudo igual. Deixa eu botar aqui. Pagou. 3, né? Amor. 3 características fundamentais que a gente vai estudar no tópico 2. Obediência, fruto do Espírito e amor. Anotou aí? 2.1. O padrão bíblico para a vida cristã. 2.1. Cultivando um caráter puro. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro, conserva a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no mundo no meio da impureza. Hebreus 12:14. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus. Isaías 59:2. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo do Espírito Santo. E acho que o ponto-chave aqui é a pureza. E a aplicação aqui necessária, eu vou entender o que é puro, né? Eu gosto muito do campo para a gente exemplificar aquilo que é puro. Então, o campo, imagina aqui que aqui é um campo, né? E aqui é um campo cheio de trigo, né? Cheio de trigo. O trigo ali está crescendo. Então, o trigo, quando ele vem, ele é puro daquele jeito, ele é integral, né? Depois ele vai passar, o grão vai passar por um processo que vai de industrialização, aonde esse integral, esse trigo, ele vai ficar branco, vai ficar embranquecido ali, né? E ele deixa de ser aquele trigo lá, né, puro, para ser já um trigo industrializado. E a gente sabe o mal, né, que essas coisas fazem, né? Então isso é importante a gente pensar, faz mal pra caramba, porque ele perdeu o seu valor. No processo da industrialização do trigo, para deixar ele branquinho, fininho, purinho, ali triturado, ele passa por um processo que ele perde as suas características fundamentais, ele perde os seus nutrientes, né? Por isso que o trigo integral, ou seja, quando você pega alguma coisa integral, ele é mais puro, ele é mais denso, ela tem mais nutrientes para o seu corpo. Quando ele passa o processo de industrialização, perde esse caráter, né? Porque é como se lavasse, é como se retirasse e perdesse os nutrientes. Assim, por que eu estou usando isso? É uma metáfora para a gente poder aqui entender a ideia do que ele está falando para a gente, desse caráter puro, ou seja, do caráter íntegro que o cristão tem que ter, não contaminado, ou não perdeu a sua substância, ou, em outras palavras, não perdeu a sua essência. E aqui interessante, o cristão tem que guardar a sua essência pura. A despeito de viver num mundo impuro, num mundo injusto, num mundo cruel, num mundo violento, ele procura de toda forma guardar a sua integridade. Isso chama-se guardar a sua pureza. Isso chama-se guardar, né, a sua essência. Que tipo de essência? A essência cristã, que reflete a imagem de Deus. Eita, tá boa a lição hoje, hein? Tá gostando aí? Comenta comigo se tá gostando. Tá gostando mesmo? Deixa o like, dá o glória. 2.1 já foi. Vamos pro 2.2. Resistindo às tentações. Olha o que ele diz pra gente aqui, ó. 2.2, resistindo às tentações. Cadê? Tá aqui. 2. Opa! O Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações ao pecado. 1 Coríntios 10:13, essa é a importância do Espírito, né? Ter compromisso com vigilância espiritual fortalece a fé e promove maturidade espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos de uma vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, né? Ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diante de tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. E para a gente exemplificar um pouquinho, acho que é legal, a gente pode aqui falar, desenhar aqui, né, ou um vaso, né, eita, esse vaso tá meio ruim, eu não gostei não, vou tentar desenhar melhor, mas tá torto ainda assim, né? Um vaso meio torto aqui, eita, não, isso não quero não, deixa eu ver aqui, um vaso aqui que eu estou desenhando, né, e esse vaso, né, ele tá o quê? Ele tá... nossa, a cor não vai ser boa. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Sim.
Ele está meio cheio, né? Meio cheio, está meio cheio aqui de água. Deixa eu ver, está meio cheio. O apóstolo Paulo fala que nós temos que estar completamente cheios. Deixa eu pegar uma outra caneta. Ele tem que estar completamente cheio. Ele está aqui, ó, meio cheio. O apóstolo Paulo, então, quando ele está meio cheio, o que acontece? Existe espaço dentro dele para outras coisas. Que outras coisas? Coisas que não são de Deus, para o pecado, para a lascívia, para o medo, né? Para tudo que não presta, ainda cabe aqui, ó, porque não está cheio. Então esse é o perigo de uma vida vazia, ou esse é o perigo de uma vida menos cheia. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós vivamos uma vida cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que a nossa vida cheia do Espírito Santo, ela tem que estar completa, cheia de Espírito, cheia da água que simboliza aqui o Espírito Santo. E uma vida assim, o que acontece, né? Uma vida assim não tem espaço para as coisas do mundo, não tem espaço porque ele está cheio. E não só está cheio, mas está transbordando. Olha aí que maravilha. Você que está com saudade do Flipchart, o Flipchart voltou aí, ó. É só você printar a tela. Eu tenho que estar cheio. Pergunta, a aplicação de hoje desse tópico é: como está a sua vida? Como está a aplicação, né? A aplicação é o quê? Como está a sua vida? Cheia ou vazia? Tá aí. A aplicação, a pergunta que você pode deixar, a pergunta que não quer calar. Como está a sua vida aí? Está cheia do Espírito ou vazia? Ah, tô fraco, tô triste, tô abatido, ele me magoou, mas ninguém vou nessa igreja não, ninguém que tem amor. Tá vazio, porque quando cheio, bate, né? Ele não entra nada, né? Tá cheio do Espírito Santo. Eita, aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. 2.3, cultivando o amor fraternal. Bom, cultivando o amor fraternal. Um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal, Romanos 12:10. Isto é, aquele entre os irmãos, ou seja, é o amor que faz a pessoa não buscar os próprios interesses, 1 Pedro 3:8. Esse se expressa em ações concretas. 1 Tessalonicenses 4:9 diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram um anjo, que foi o caso ali, né, de Abraão e Sara, que os anjos visitaram, né? Isso aqui é fundamental. Amai-vos cordialmente, Romanos 12:2. Olha aí que interessante. Então, é isso. Cultivando o amor fraternal. Não preciso nem dizer que o ponto-chave aqui é amor, né? Vou voltar para lá de cá. O ponto-chave é amor. A aplicação é que devemos amar, né? Isso aqui é o básico. Vamos ver o que a gente tem aqui para esse estudo sobre o amor. Será que a gente tem alguma coisa? Vamos ver. Está aqui. Isso, acho que está legal. Então, fora, pega. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui, escrever aqui para vocês 3 aspectos. 3 aspectos do amor fraternal. Bom, número 1, né? Deixa eu falar aqui, devemos viver o amor fraternal. Devemos viver o amor fraternal porque Jesus nos ordenou amar. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Número 2. Devemos praticar o amor fraternal porque ele é sinal da vida espiritual. De 1 João 3:14. Nós sabemos já, passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, como eu falo ali no livro Teologia do Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. E número 3, devemos perseverar no amor fraternal, porque essa é a marca da nossa convivência cristã. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente. O que significa cordialmente? Amar o quê? De coração, amar de coração. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns em honra aos outros. Ou seja, nós temos que amar os outros de maneira que você é maior que eu, ele é maior que eu sou menor, e que se cada um se considerar como menor, então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma vida cristã abençoada, onde nós vamos pensar no que é do outro e não no que é nos nossos próprios interesses. Nós vamos sempre nos colocar por baixo, e que vai subir vai ser Deus, porque o Senhor diz que aquele que se humilhar será exaltado. E chegou a hora dos nossos comentários. Vamos ver quem comentou. E chegou aí a hora dos nossos comentários. Deixa eu ver, para a gente mandar o comentário, é só você dizer a palavra manda, e a gente vai buscar aqui e vai procurar ler aí seu comentário. Mande um alô para sua classe, para o seu pastor,
para o seu professor também. E vamos ver se alguém aqui na lição 1, a lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Se tem algum alô, vamos ver. Leonardo Martins diz: manda um abraço para minha esposa Viviane e meu filho Miguel. Somos da Assembleia de Deus de Madeira, na Vila Ursulino, em Barra Mansa. Parabéns, pastor Júlio César, você é uma bênção. Muito obrigado. Está mandado aí a esposa e o filho do filho Miguel, do irmão Leonardo Martins. Deus abençoe. Bom, Eliette Gonçalves está sempre aqui com a gente, ela é apoiadora, é membro do canal também. Ela está dizendo assim: manda, paz do Senhor, pastor Júlio, feliz ano novo, estamos juntos em 2026. Ela é bênção aqui conosco. E Eliezer também está mandando aí um abraço. Odete Silva está falando: manda o meu alô, meu querido e amado pastor Júlio César. Irmã Odete é nossa aluna número 1. Deus abençoe. Ana Batista 43263 diz: manda um alô para ADB Vila Barros, Barueri, pastor José e sua esposa, pastora Lucimar. Muito obrigado pela aula. Deus abençoe sua vida, pastor Júlio. E Rejane Soares está dizendo o seguinte: manda um alô a todos da nossa cidade de Angra dos Reis. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora deixa eu ver se tem algum valeu demais, né? Teve algum valeu demais? Deixa eu ver se teve aí algum valeu demais. Valeu demais. Com valeu demais. Opa! Apareceu aqui o valeu demais. Tô rico. Que está sempre ajudando o canal. Deus possa abençoar essa irmã e fazê-la multiplicar cada vez mais. Sabe quem? Irmã Erenilda Leonel 2052, ela é membro do canal, é apoiadora, ela faz conteúdo, ela faz planos de questionários, planos de aula e contribui. Olha só, irmão, que coisa linda. R$10 aí, ó, R$10 aí, deixa eu ver se tá pegando aí, ó. R$10. Tô rico. Deus abençoe, muito obrigado, já respondi, já agradeci, né? Que é muito gratificante. E nesse valeu demais, depois ela manda também o seu alô. Ela diz assim: manda um alô para a equipe de EBD do último trimestre de 2025 que trabalharam com dedicação e compromisso para o reino de Deus. E ela dá os nomes aqui. Por isso que é legal o canal, que você pode se comunicar com seus alunos. E ela diz o seguinte, olha só, ela dá a lista: pastor Anderson, pastor Elias, pastor presbítero Admilson, presbítero João, presbítero Adão, o Jonatas, as diaconesas Kátia, Ruth e Catieles, Fernanda, Edilane, Adriele e Beatriz, Júlia e Gabriele, irmãs Val e Rose, irmão Paulo e a Débora, que é a Binha. Olha que coisa linda, né? Coisa bonita as pessoas se lembrarem das outras. A irmã Eliette, ela tem aí esse cuidado. Tá aqui o nome da equipe dela, ó. Tá toda aqui, pessoas que trabalharam, e ela aproveitou, deixou um valeu demais, e ela sabe que o valeu demais o YouTube nem o meu coração esquece. E aí eu vim aqui e li. Muito obrigado a todos aí. Você também pode mandar um alô para sua igreja, para o seu pastor, para a sua classe. É só você escrever a palavra manda. E logo depois mande um abraço, um carinho aí, uma homenagem, aquilo que você quiser. Aqui o canal é nosso. Vamos voltar pro vídeo. Vamos para nossa lição. Agora o tópico de número 3. O tópico número 3, deixa eu apagar aqui. O tópico número 3, a vida cristã. Nesse tópico agora a gente vai falar sobre a vida cristã. Primeiro tópico, né? A vida cristã é um caminho de paz que inclui adoração inclusiva a Cristo. Isso reflete desde nossos relacionamentos pessoais até a maneira como nós andamos no mundo. Então, olha que interessante, né? Que é importante a gente poder aí entender aí que tópico 3 vai falar um pouco sobre isso, né? A vida de paz, né? A vida cristã. Então, a paz aqui, ela é o caminho, né? Como ele falou aqui, ela é aqui o caminho pelo qual a gente vai se aproximando de Deus, né? A vida do cristão aqui, um caminho onde o cristão vai seguindo, e a Bíblia fala: siga a paz com todos, né? A santificação. Então aqui, ó. Então esse é o caminho da paz. O cristão é um promotor da paz. E é isso que a gente vai ver ao longo desse tópico número 3. Bom, a vida em paz com todos. Jesus nos oferece uma paz que excede todo o entendimento humano, diferente da que o mundo oferece. Deixou-vos a paz, a minha paz vos dou. Assim os discípulos de Cristo são chamados a seguir a paz com todos, ou seja, viver harmoniosamente com todos
Todos, irmãos, todos, é todos, não é meia dúzia, não, é todos que você ama, crente ruim, crente falso, crente ímpio, todos. Essa paz habita em nosso interior e nos acompanha por onde andamos. O discípulo de Jesus tem a vida pautada no Evangelho e vive em paz com todos, pois tem a paz de Deus e o conhecimento de que essa é uma ordenança bíblica. Isso está em Romanos 12, versículo de número 18. O que tem aqui para a gente pensar, então, qual é o ponto-chave, né? O ponto-chave está na cara, evidente, é a paz. Devemos seguir a aplicação, temos que ser seguidores, promotores, vamos bater bastante palavra aqui, agentes da paz. Crente que não vive em paz, que quer aí a guerra, que quer a destruição, tem alguma coisa errada com você, filho. Você não é um discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele é um seguidor da paz. Alguns conceitos que eu acho importante a gente pensar aqui sobre a paz são o seguinte, né? Acho legal a gente falar hoje sobre isso aqui. Vamos ver se dá para você. Acho que eu vou levar aqui para uma próxima página para você poder ver melhor. Bom, então, a paz de Cristo. Quais são aí, né? Eu pensei aqui em falar com vocês, a ação da paz no crente, né? Duas coisas que a paz produz. Número 1, acho que é interessante a gente falar sobre isso. Número 1, primeira coisa, a paz de Cristo guarda o coração e a mente do cristão. Filipenses 4:7. E a paz de Deus excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então essa paz, quando nós recebemos essa paz, ela guarda a nossa mente. Tem muita gente doente, muita gente amargurada, muita gente entristecida, muita gente com problemas mentais, com a alma adoecida porque não está em paz. A paz, quando nós recebemos essa paz de Deus que Jesus nos deixou, deixo-vos a paz, né? Não vou las dou como o mundo a dá, essa paz nos protege. E é por isso que é interessante também você entender que quando ele fala além de todo entendimento, é fundamental você entender que é uma paz que não depende das circunstâncias. Portanto, por que ela é além de todo entendimento? Porque o homem entende a paz como ausência de guerra, o homem entende a paz quando tudo está bem. Mas o cristão tem uma paz quando tudo está mal. Então, às vezes, o filho está desempregado, você está doente, está enfermo, está sem recursos financeiros, está sem provisão, mas você está em paz. Né? Tem problemas no trabalho, problemas na sua família, problemas na faculdade, problemas na vizinhança, mas você está em paz. Por isso ela excede todo o entendimento. Essa paz é que nos guarda a nossa mente. Então, se você quer ter uma mente em paz, você deve guardar, receber essa paz. E para receber essa paz é preciso meditar, como a gente viu no começo desse estudo, porque Filipenses mesmo vai dizer no próprio capítulo 4, falando que tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. Então, olha só, a paz, ela guarda o coração e a mente. Número 2, a paz de Cristo traz descanso interior, mesmo em meio às lutas. Se João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que coisa boa, aspectos fundamentais da paz. 3.2, vida vitoriosa. A vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus, que guia o crente a superar desafios e viver em plenitude espiritual. É um caminho de confiança na graça divina, na qual o coração, a leitura da palavra, a obediência aos princípios bíblicos, fortalecem o coração para enfrentar provações com coragem e esperança. Essa vitória não significa ausência de dificuldades, como eu falei anterior, né? Mas a certeza de que em Cristo o crente encontrará propósito, paz, força para perseverar, refletindo o amor e a verdade de Deus em todas as situações. Então, olha aqui, se você quer ter uma vida de vitória, né? Uma vida realmente abundante, eu vou pegar aqui essa imagem. Se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida realmente abundante, uma vida realmente abençoada por Deus, é importante você ter 3 aspectos aqui importantes da própria lição. Essa vitória não significa ausência de dificuldade, mas certeza que Cristo cante encontra propósito. O que é essa vida? O que é uma vida vitoriosa? É uma vida que tem, número 1, né? Propósito. Tá vermelho. Ou seja, você tem um motivo para viver, você tem uma definição, você tem um objetivo de vida, uma meta de vida que é buscar a Deus, de ser igual a Deus, de deixar um legado, de dar fruto. Ela encontra propósito, ela encontra paz, outra característica interessante, ela encontra força, isso é uma vida vitoriosa. Uma força e a verdade de Deus. E a verdade. Então, esses 4 aspectos são fundamentais para uma vida vitoriosa.
ok? Você só vai ter uma vida vitoriosa se você tiver um propósito, se você tiver paz, e vai viver uma vida com força e com verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. Qual o desejo de Deus? Que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, comenta aí comigo se você está entendendo direitinho, se você está vivendo aí essa paz, se você está vivendo essa vida vitoriosa, se você não está vivendo, por que você não está vivendo, por que você não está recebendo de Deus aí para a sua vida essa vida vitoriosa. É importante, hein? É importante que você viva essa vida vitoriosa. Trouxe aqui então 3 aspectos fundamentais para a gente estudar sobre essa vida vitoriosa, e eu quero ressaltar aqui com você. Primeiro, a vida vitoriosa é vivida pela fé em Cristo. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segundo aspecto, a vida vitoriosa se manifesta na dependência de Deus em todas as coisas. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o terceiro e último aspecto, tão importante quanto, é que a vida vitoriosa persevera mesmo em meio às tribulações. João 16,33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Maravilha! Glória, comenta aí se você tem vivido essa vida vitoriosa. Meu desejo é que você tenha vivido essa vida, que você viva essa vida vitoriosa em Cristo Jesus, que você tenha realmente dentro da sua casa, que receba na sua vida, na sua família, no seu convívio, com os seus irmãos, com aqueles também que muitas vezes não gostam de você, essa harmonia, uma vida vitoriosa, que é diferente de uma vida de derrota, uma vida de desespero, uma vida de sofrimento, uma vida sem paz, uma vida sem Deus. Essa não é a vontade. A vontade de Deus é que nós vivamos como discípulos, e uma vida como discípulo é uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos agora para o 3. Cadê? Deixa eu ver aqui para onde a gente vai. 3.3, a vida do adorador. Eita, só cada vez melhor. Tá vendo? Quando a revista é bem escrita, né? Vai dar tudo certinho. As coisas vão sincronizando sem você ter que fazer aquele malabarismo para tentar encaixar as coisas. Não, a revista está bem feita. Então, vamos trabalhar com gosto, com zelo para a obra do Senhor. A vida de adorador. Deus criou o homem para que o adorasse. Essa primeira fundamental é a ideia fundamental pela qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para adorar, para ser um adorador, né? Adorador. A adoração é um princípio da vida cristã. Já ensinei o que é princípio, então não preciso mais voltar lá. Que envolve louvor, oração e obediência, independentemente da circunstância. E você sabe já fazer a aula comigo? Então você já sabe que eu vou escrever aqui, né, as características da adoração. Né? Vamos lá. Quais são essas características que eu vou colocar aqui? Eu vou tirar da própria revista, não vou inventar nada. Eu vou ser fiel ao que foi escrito. Então ele está dizendo para a gente que essa vida de adoração é um princípio da vida que envolve louvor, o que mais? Fala comigo. Oração, me ajuda a fazer a aula, nós estamos fazendo junto. Oração e obediência. A gente já estudou obediência lá atrás. Tá vendo como é que ela se repete? Ela é importante na vida cristã. Então, esses 3 aqui são fundamentais. Louvor, oração e obediência. São as características do verdadeiro adorador. Olha que bênção. Independentemente das circunstâncias. Há um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e amor em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade. O adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos, ações e palavras, como está escrito em João 4,23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade. Eu queria encerrar trazendo aqui para vocês esses últimos aspectos aí da adoração que eu acho fundamental. Vamos lá? Aspectos fundamentais da adoração. Adoração, né? Vamos lá. Quais são esses aspectos que a gente tem, pastor, para a gente comentar aqui para a sua aula ficar mais incrementada aí, ó. A verdadeira adoração nasce de um coração e não apenas rituais. Então, a verdadeira adoração tem que ser de coração. João 4,23, que a gente já leu, né? Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Ou seja, adoração não é algo exterior, isso é louvor, né? Pular, rodar e tal, eu adoro. Não, adoração ela não é mais do que um ritual, ela é mais do que uma atitude, ela é um gesto, né? A adoração verdadeira, número 2, é a resposta à grandeza de Deus. Salmo 95, 6. Vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Adoração verdadeira é uma resposta à grandeza de Deus. Salmo 95, versículo 6. E o número 3, né? Adoração verdadeira transforma a vida daquele que adora. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí que coisa linda, maravilhosa, né? Que é a adoração, que é importante a gente ter. Esse é um dos aspectos fundamentais da vida do discípulo de Cristo Jesus. Bom, e aí a gente vai para a nossa conclusão. Que peninha! Que peninha mesmo, já chegou, já acabou. Já acabou. Podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento e aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida, com a indispensável ajuda do Espírito Santo. Assim, damos um bom testemunho da vida perante a sociedade e o nome do Senhor é glorificado. 2 Coríntios 3, 18. Na próxima lição, nós vamos aprender sobre a lição... Cadê? A lição 3 vai falar sobre compromisso dos discípulos de Cristo. Me aguarda aí, não falte, não deixe de assistir, porque vai ser tremendo para a sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.